Guaraná Paulistinha, sua sede termina aqui, oferece plantão policial. Olha, um posto de combustíveis instalado na Avenida Mário Covas, em Araçatuba, foi alvo de disparos de arma de fogo. Um frentista chegou a ser ferido por um estilhaço, mas não precisou de atendimento médico. A polícia investiga se o crime está relacionado ao preço dos combustíveis praticado pelo posto, já que a maioria dos concorrentes reajustou os valores na semana passada e isso é uma linha de investigação da polícia, pode ter ocasionado aí, algum incômodo para os concorrentes. E essa possibilidade não está descartada pela Polícia Militar. E um homem de 49 anos foi esfaqueado na Praça Nossa Senhora da Conceição, a principal praça no centro de Guararapes. O suspeito do crime seria um frequentador do local, de um albergue da cidade, que tem 55 anos e ainda não teria sido localizado pela polícia. Militares foram informados quando a vítima já estava no pronto-socorro, aguardando uma UTI móvel para ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba. Os policiais conversaram com a companheira do esfaqueado, que disse que estava sentada em um banco na praça com a vítima quando o suspeito a chamou para conversar. Ainda de acordo com a mulher, de repente, o acusado sacou a faca, golpeou a vítima nas costas e fugiu. Os policiais também conseguiram falar com a vítima. Apesar do ferimento, ele estava consciente e alegou desconhecer o autor do crime e também a causa da tentativa de homicídio. Isso aqui pode ser qualificado como uma tentativa de homicídio. E um homem de 37 anos foi preso suspeito de dirigir embriagado na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, perímetro urbano de Araçatuba. Foi na terça-feira à noite isso aqui, olha que absurdo. Segundo a polícia, o motorista seguia pela rodovia em zigue-zague. Ao avistar os policiais, para piorar a situação, o cara deu marcha ré, foi ao acostamento e começou a andar pela contramão. Houve perseguição. De acordo com a polícia, o homem bateu em uma bicicleta onde estava uma menina de 7 anos que felizmente não se feriu. Ele apresentava os clássicos sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde passou por audiência de custódia e o veículo foi apreendido. Adivinha qual é o motivo da apreensão do veículo? Falta de licenciamento. O cara estava com veículo sem documento licenciado e ainda estava bêbado dirigindo na rodovia. É o fim da picada, né? Olha, a Polícia Militar recuperou uma Honda Bis que foi furtada recentemente do pátio de um guincho em Birigui. Durante a ocorrência, os policiais conseguiram prender um jovem de 18 anos que estava com um revólver, quer dizer, foi para uma coisa e acabou acertando outra. A ação teve início por uma equipe da Força Tática que, em patrulhamento pelo Margarete Vargas, recebeu informações de que em uma casa estariam algumas motos furtadas do pátio de um guincho. Em diligências no endereço, os policiais encontraram uma motoneta Honda Bis azul sem a placa no quintal da casa. Havia apenas um adolescente no imóvel que autorizou a entrada dos policiais. Em pesquisa pela numeração do chassi, foi confirmado que o veículo estava entre os que foram furtados do pátio do guincho. O adolescente alegou que ele e o irmão haviam trocado a motoneta por uma garrucha velha. Lembra daquela brincadeira do Silvio Santos que as crianças ficavam com fone no ouvido? Lá dentro ouvindo música, ele falava assim, você troca? Ela falava, sim, não. E a criança não sabia, às vezes trocava um carro por uma colher, aqui os caras trocaram a motoneta por uma garrucha velha. Me poupe, né? A bis foi recolhido, o adolescente levado para o plantão policial, ouvido na presença da mãe e liberado após o registro da ocorrência de ato infracional. A equipe prestou apoio na ocorrência, que resultou também na recuperação não só da motoneta, mas uma arma que estava guardada em uma casa. Os policiais encontraram o acusado da casa e ele confirmou ter um revólver calibre 32 que foi encontrado sobre o guarda-roupas. Segundo a polícia, a arma está com a numeração raspada e carregada com 2 munições intactas. Ele também foi levado ao plantão e, após ser ouvido, apresentado em audiência de custódia, já que nesse caso o crime é inafiançável pela arma não ter a numeração. E como nós falamos, né, 2 acidentes e 2 mortes muito parecidas.
a 2 pessoas que acabaram morrendo, uma de Araçatuba e outra de Birigui. Aliás, já. Primeiro deixa eu falar aqui que eu acabei pulando essa notícia, mas é importante. Um homem foi baleado no Água Branca, em Araçatuba, segundo os bombeiros. A vítima foi atendida pelo SAMU e levada para a Santa Casa. O estado de saúde do paciente é considerado gravíssimo, até porque ele foi atingido por 6 tiros no rosto, nos braços e também na barriga. Os policiais que atenderam a ocorrência preservaram o local para a realização da perícia, que deve ser feita pela Delegacia de Investigações Gerais. Eu já estava querendo ir para as finais, mas ainda tem mais aqui. Olha, o aposentado de 67 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo em Penápolis, na rua 25 de dezembro, na Vila Gardim. Ele pagou fiança para responder ao processo em liberdade. Uma equipe da PM foi ao local em apoio a um oficial de justiça que notificaria o acusado de uma concessão de medida protetiva. No local, a companheira relatou que o aposentado tem uma espingarda em casa. Questionado, ele disse que a espingarda de calibre 20 está lá há mais de 20 anos. Apesar de garantir que tem documentos, ele não encontrou os documentos. Aí ele foi levado para o plantão, o delegado arbitrou a fiança, ele pagou e vai responder ao processo em liberdade. A arma foi apreendida. Também em Penápolis, um desempregado de 20 anos foi preso após descumprir medida protetiva, indo até a casa da avó dele. O cara tem 25, a avó 58. Foi lá na Rua das Camélias, no residencial Silvia Covas. Uma equipe da PM fazia patrulhamento quando recebeu denúncia de um desentendimento familiar. Quando foram para o local, foram recebidos pela vítima, que contou que possuía uma medida protetiva. A avó disse: olha, o neto não pode vir aqui, mas o neto foi. Os militares foram conversar com ele na tentativa de tirá-lo do imóvel, fazer com que ele saísse de lá. No entanto, ele ficou agressivo. Aí os policiais, usando do curso de etiqueta que eles fazem, né, quando eles entram na corporação, eles usaram de força física moderada. Tudo de acordo com o protocolo do curso de etiqueta. Levado ao plantão policial, o desempregado prestou esclarecimentos e, por se tratar de crime inafiançável, foi ouvido e também foi encaminhado para a cadeia. Agora sim, as 2 questões que eu falei para você, começando pela morte de Araçatuba. O servente Reginaldo Crespo de Carvalho, 53 anos, do São José, morreu na manhã de ontem na Santa Casa. Ele estava internado desde sexta-feira, quando caiu e bateu com a cabeça no chão depois de se envolver em um acidente de carro. A filha dele, que registrou a ocorrência, contou que na sexta-feira o pai fez uso de medicamentos antidepressivos e saiu conduzindo o carro. Ainda de acordo com a filha, logo na esquina da casa, o homem bateu o veículo contra outro que estava estacionado. Com o impacto, o servente colidiu com o peito e o queixo no volante e bateu com a cabeça no para-brisa. Mesmo ferido, desceu do carro e tentou caminhar, caiu de costas e bateu com a cabeça no asfalto. A mesma filha que fez aqui a notificação foi quem levou o pai ao pronto-socorro. Exames constataram um traumatismo craniano e ele teve a morte constatada na manhã de ontem. Isso em Araçatuba. Agora, olha o que aconteceu em Birigui, que é muito semelhante. O aposentado Durval de Freitas, 55 anos, do Colinas Parque 2, em Birigui, também morreu ontem. Ele também estava internado na Santa Casa de Araçatuba, também desde sexta-feira, quando caiu sozinho na rua e bateu a cabeça na guia de sarjeta. A ocorrência, comunicando a morte, foi registrada no início da tarde de ontem pela filha do aposentado. Ela contou que na sexta-feira o pai caminhava voltando para casa na rua Sérgio Toshio Baba. Quando já estava próximo de casa, ele sofreu um mal súbito, desmaiou e, ao cair, bateu com a cabeça na guia de sarjeta. Ainda segundo a filha, o pai ficou temporariamente desacordado, apresentou sangramento no ouvido direito. Depois, retornou à consciência, foi atendido pelos bombeiros e levado para o pronto-socorro, respondendo às perguntas feitas pelos socorristas. Os exames apontaram que o ferimento na cabeça era grave. Aí houve a transferência para a Santa Casa de Araçatuba, ele foi internado na UTI e, infelizmente, a morte, igualzinho de Araçatuba, também foi confirmada ontem de manhã. Que coisa incrível! 2 acidentes, 2 pessoas na sexta-feira internadas em estado grave e acabaram falecendo ontem de manhã na Santa Casa de Araçatuba.